webinar falando sobre gamificação em treinamentos hospitalares, alguns cases reais. Esse webinar ele foi ao ar no dia 13 de maio de 2026, às 19 horas, horário de Brasília. Apesar de eu ter gravado o webinar por uma questão, né, de Lei Geral de Proteção de Dados, eu optei por não utilizar a gravação e sim fazer uma nova gravação, até porque no webinar existem algumas dúvidas, algumas indagações que nessa gravação não vai ter, porque afinal de contas eu estou propondo trazer apenas a temática para vocês, tá? Bom, antes de eu começar, eu vou me apresentar daqui a pouco, né, com mais detalhes em relação à minha formação, mas eu quero já de antemão, né, trazer obviamente meu nome. Eu sou Priscila Vidal, sou enfermeira de formação, trabalho com educação em saúde já há mais de 18 anos, tanto na parte de formação profissional, né? Iniciei lá com cursos técnicos. Há 14 anos eu consegui entrar, né, no nível superior e desde então estou no nível superior com graduação e pós-graduação. Tem uma vertente muito grande também com educação continuada e educação permanente para já profissionais dentro de instituições hospitalares, atenção primária à saúde. E eu acredito que, como a grande maioria, né, de vocês, eu quero trazer uma pergunta, né? Quantas vezes vocês, como aluno, participou, seja de um treinamento, de um curso, né, de uma palestra, achando que ia aprender alguma coisa e acabou saindo sem entender muito, ou então até entendeu, mas logo esquece. E existe uma diferença muito grande entre treinamento, palestra, curso, enfim. Ou então, de um outro ponto de vista, já do profissional educador, quantas vezes vocês montaram um treinamento, um curso, uma aula e viram que de repente na aplicação não foi bem da forma como você esperava, ou não atingiu o objetivo no qual você tinha traçado, ou então precisou procurar um plano B ali, né, de última hora, porque o que você propôs de repente não estava dando muito certo, né? Na maioria das vezes, isso não é uma questão só de fraqueza de memória, etc. Muitas vezes é metodológico, né? Falha no design, por exemplo. Eu brinco que durante muito tempo eu fiz muitos cursos para interpretar eletrocardiograma, porque eu sempre gostei muito de cardio, eu sempre trabalhei em área vermelha de pronto-socorro e é imprescindível para o enfermeiro saber a interpretação de eletrocardiograma. Eu lembro que eu fazia diversos cursos, me matriculava, saía com um certificado na mão, mas não estava entendendo bolhufas, né? Saía do mesmo jeito que entrava. E quando eu fui cursar minha pós-graduação em urgência e emergência, em meados de 2011, 2012, eu cursava pós na mesma faculdade que eu dava aula, lá em São Paulo. A pós era de segunda e quarta-feira presencialmente à noite, foi durante um ano. E eu lembro muito bem que numa quarta-feira, às 19 horas, no módulo, né, de cardio-hemodinâmica, um professor desse módulo, que era enfermeiro da Beneficência Portuguesa de São Paulo, em 2 horas, né, que foi o tempo da aula ali, ele me ensinou tudo que eu não tinha aprendido em trocentos cursos, em trocentas cargas horárias, em relação à interpretação do eletrocardiograma. E aí, quando eu me dei conta, eu pensei assim, nossa, é isso? E eu fiquei muito feliz. Eu tenho as anotações daquela época, daquela aula, até hoje guardadinha. E é claro que existem outras estratégias também. Ele recomendou uma referência bibliográfica, que é um livro que eu comprei em 2004,
que é do Dubin, e eu tenho ele até hoje, eu levo ele para minha vida e trago ele muito como referência para os meus alunos. Mas, gente, a questão do processo, né, de ensino-aprendizado é uma questão muito particular, é uma questão muito individual. E eu quero trazer uma provocação também para vocês que trabalham com educação, que assim, eu vejo que ainda existe muito treinamento, né, que acaba sendo feito, né, no mesmo formato. É passação de slide, né, ou então é muita voz, né, muita argumentação, mas às vezes sem uma intenção por trás daquilo, uma real intenção. Ou então, igual uma vez me pediram um treinamento, eles queriam fazer um investimento mínimo, né, financeiro, e me pediram para elaborar, e não tô falando nem de e-book, eu faço e-book interativo em PDF, tá, gente? Não era nem um e-book interativo, era literalmente um PDF, tá? Uma escrita. Qualquer que podia ser feito, por exemplo, no Word, sobre algumas NRs. E a intenção ali era fazer com que os colaboradores lessem aquele PDF e depois assinassem uma lista de presença. E seria dado como treinamento. Eu acho isso muito complexo, né? Principalmente se tratando do público-alvo, que eu acredito que é uma das principais questões que nós temos que levantar quando a gente propõe, né, alguma atividade. A gente tem que primeiro pensar público-alvo e qual o objetivo que eu quero alcançar, né? O que eu quero atingir. E por que eu estou propondo, por que está sendo proposto aquilo ali. E eu vejo isso no meu cotidiano, tá? Eu trabalhei já com educação permanente continuada, de forma concomitante, tanto presencial quanto remota, para diversos hospitais, né, no estado do Mato Grosso do Sul, e para gerências de APS em várias cidades também. E acaba que a dor é sempre a mesma, né? Muitas vezes os gestores, eles não sabem fazer um levantamento da necessidade de treinamento, então eles vêm solicitando alguns treinamentos que na maioria das vezes é uma questão muito mais protocolar, uma questão muito mais burocrática do que uma real necessidade. Muitas vezes não tem um público-alvo tão definido, porque uma coisa é eu procurar fazer um treinamento sobre um determinado tema, no qual as pessoas já sabem. Por exemplo, minha turma de pós-graduação. A pessoa que está fazendo uma pós-graduação, ela já tem uma graduação prévia na área da enfermagem. Então, ela não é uma pessoa que eu preciso falar do zero. Eu já posso usar um outro tipo de linguagem, que é muito diferente, por exemplo, de quando eu vou fazer um treinamento de educação em saúde, ou uma dinâmica, uma roda de conversa, enfim, com pessoas leigas. Ou então com os meus alunos do curso de graduação, que ali no curso de graduação eu já tenho pessoas que têm um conhecimento de base, e eu tenho pessoas que têm zero conhecimento das questões de área de saúde. E eu preciso levar tudo isso em consideração. Então, eu quis trazer essa dor, essa angústia, porque essa questão de ensino-aprendizado, a gente tem que entender que a andragogia é ensinar adultos, e eu uso a palavra ensinar, que vem de um conceito freiriano, né, de Paulo Freire, tem toda a sua particularidade, até porque envolve muitas questões de motivação, e motivação do ser humano, ela pode ser de forma intrínseca, né, que vem de dentro, ou extrínseca, e isso varia muito de pessoa para pessoa de fato, tá? Então, dando continuidade aqui, transmitir conteúdo não é o mesmo que ensinar, tá? Conhecimento e informação são coisas também muito diferentes, mas o que realmente faz com que o conhecimento chegue na prática? Não adianta eu pensar somente na questão metodológica se aquilo ele não consegue se envolver naquela temática, porque foge muito da realidade dele, né? Semana que vem vai ter um congresso em São Paulo, é um congresso que eu participo todo ano, e esse ano mais uma vez eu fui convidada para participar.
eu acabei optando por não ir esse ano. Até conversei com uma colega em relação a isso, porque na maioria das vezes tudo que eu vejo naquele congresso, tudo que eu vejo naquele congresso é maravilhoso, é inovador, porém, para mim, profissional, Priscila Cis Vidal, é maravilhoso. Mas o meu intuito é ir para absorver e replicar. E passar conhecimento, né, tudo que eu tô ali descobrindo de novo. Mas aquilo, muito do que eu vejo nesse congresso especificamente, foge muito da realidade de um contexto que hoje eu estou inserida, que os meus alunos estão inseridos, né? Então, eu digo que a gente, quando vai pensar num processo de ensino-aprendizado, eu preciso colocar esse aluno como protagonista, e para colocar ele como protagonista, ele precisa se enxergar naquele contexto. Ele precisa se enxergar naquele contexto. Muitas vezes a gente pensa em criar condições de aprendizagem que de repente pode até ser um treinamento obrigatório, né, e não por escolha, né, daquele colaborador, daquele aluno, enfim, daquele profissional. Mas é importante os profissionais de forma geral entender, né, que eles precisam aprender conteúdos e esses conteúdos eles podem literalmente salvar uma vida, né, ou custar uma vida. Mas que ainda assim eu vejo uma resistência muito grande dos profissionais, porque em grande parte das vezes pode ser que eles viram alguns conteúdos que acabam não servindo, né, ali na parte prática, no quesito tomada de decisão, raciocínio clínico, né, de poder ter uma reflexão crítica, analítica e reflexiva frente àquele quadro do paciente. E eu sempre trago tudo muito isso para discussão, porque a partir do momento que a gente consegue se inserir, consegue entender aquilo para a prática, fica mais fácil a gente assimilar o aprendizado. E eu vou dar um relato aqui. Eu lembro que quando eu me formei, a primeira pós-graduação que eu comecei a cursar foi UTI neonatal e pediátrica. E eu saí correndo da sala de aula, porque eu não estava entendendo nada, eu não me vi inserida naquele contexto, eu nunca trabalhei com neonato, eu nunca pensei em trabalhar com pediatria. Eu não sei de onde surgiu essa brilhante ideia. E eu cursei 2 meses e eu parei para pensar, falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu realmente não me via naquele contexto, principalmente porque muito do que era falado, eu não estava entendendo era nada, eu era uma pessoa recém-formada. Na época a gente não tinha tantas questões de paciente crítico, principalmente voltada a neo e pediátrico na graduação. Então eu já cheguei querendo peitar um desafio que eu não tinha como. E eu, né, acabei acreditando que seria uma boa saída. Bom, já que eu não sei muito sobre esse tema, vou lá e vou me matricular numa pós sobre. E, gente, hoje, é claro, 18 anos depois, eu tenho um outro nível de maturidade, tanto como pessoa quanto profissional. E mesmo assim, eu ainda não sei se eu toparia esse desafio. Bom, eu tenho, como eu disse, né, eu tenho mais de 18 anos aí na área da enfermagem, na área de educação. Eu tenho especialização, e aí é por isso do webinar, né? Eu trabalhei muitos anos em área vermelha de pronto-socorro, 9 anos mais precisamente. Sou especialista em urgência e emergência, segurança do paciente, qualidade de saúde, auditoria e também em design instrucional, em tecnologias digitais e educacionais e metodologias ativas. Meu mestrado é em educação. Meu mestrado eu trabalhei curso auto-instrucional em gamificação para acadêmicos de medicina da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, local onde eu cursei o meu mestrado. Hoje eu sou doutoranda, né, pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no Programa de Saúde e Desenvolvimento da região do Centro-Oeste. Sou pesquisadora da Fiocruz, bolsista pelo CNPq, junto com o Instituto Carlos Chagas do Paraná, no qual eu trabalho um estudo sobre desinformação relacionada à saúde dentro do aterro sanitário. Trabalho como facilitadora de aprendizagem pelo Navega SUS, né, o ProAD SUS,
vinculada ao Ministério da Saúde pelo AC Camargo. Sou professora seletista da faculdade do Centro Universitário Estácio de Sá, Campo Grande. Sou professora de pós-graduação de algumas faculdades, Unifed, da Nova Oeste. Estou voltando para a UFMS para um contrato de professora substituta. E eu atuo em várias frentes nessa parte de design instrucional com diversos clientes do Brasil e fora do Brasil. Como eu disse, eu trabalhei gamificação no meu mestrado. E não foi só sobre gamificação. A minha ideia e o meu intuito, desculpa, o meu intuito era justamente trazer uma intencionalidade pedagógica para aqueles alunos, principalmente porque eu via que o tema segurança do paciente, que foi a temática que eu abordei, não estava tão inserido no contexto formativo daquele acadêmico. E eu sei da importância de se trazer esse tema à tona. Segurança do paciente não envolve cargos hierárquicos, salários, nem nada. Envolve todas as pessoas envolvidas ali naquele processo, desde o profissional, do concierge, profissional da higienização, do porteiro, até a alta instância, de uma instituição. Quando eu falo em gamificação, gente, eu não estou falando só de trazer um treinamento divertido. Eu escutei uma vez de uma pessoa assim, você tá aí fazendo seus joguinhos. Sim, gente, eu me sinto ofendida, porque eu não estou criando apenas um joguinho por criar. Eu penso muito no que eu vou proporcionar para a pessoa que vai, nesse caso, jogar aquele jogo. E eu poderia trazer diversos temas aqui. Eu poderia trazer um tema só sobre e-book, só sobre trilha de aprendizagem, microlearning, diversas coisas. Podia trazer um webinar somente sobre educação continuada, somente sobre educação permanente, somente sobre formação de profissionais. E hoje eu trouxe a gamificação com uma intenção também de mostrar para vocês, além de uma das minhas vertentes de atuação, uma das minhas expertise, é uma coisa que me dá um prazer absurdo raciocinar, pensar no meu público-alvo e o que eu quero causar quando eu crio um jogo, para aquele público-alvo. E aí eu tô falando de criar as condições mínimas para que de fato o aprendizado aconteça, dentro de uma realidade que joga contra isso o tempo todo. Eu venho de uma criação de Atari, gente. Eu adorava Atari. Eu sempre gostei muito de jogo. Eu tenho palavra cruzada na minha casa, eu tenho várias revistas, gente. Eu sou aquela pessoa que sim, eu paro pra jogar no celular, eu paro pra jogar no computador, eu paro pra jogar, eu tenho videogame, eu adoro videogame retrô. Apesar que eu tenho um trauma, que eu nunca consegui nadar e nem voar no Super Mario, então isso pra mim é um bloqueio, eu nunca consegui. E eu percebo que, na maioria das vezes, os jogos que eu gosto são jogos de desafio, são jogos de raciocínio. E isso, por exemplo, o Escape Room é um clássico disso. Escape Room, inclusive, tem um Escape Room de terror. Eu adoro filmes de terror, adoro coisas relacionadas a isso, essa temática. Quem me conhece sabe muito bem. E em São Paulo tem um prédio lá antigo, em frente à Praça da Sé, que tem um Escape Room, num determinado andar. Não lembro se é o quinto andar, enfim. Que eu já fui 3 vezes. E é claro que a gente escapa, Só que pra gente escapar, tem toda uma questão de raciocínio, tem toda uma questão de você buscar provas, evidências e juntar lé com cré pra fechar aquele quebra-cabeça. E é por isso que hoje eu trouxe essa questão da gamificação. De que forma que a gente pode trazer isso pro aluno, pra pessoa que tá ali no processo de ensino-aprendizagem. Gamificação não é só colocar um Kahoot no final da aula e, nossa, que inovador. Qualquer metodologia que você utilizar, se você não tiver uma intencionalidade pedagógica de fato, vira só bagunça. Parece aprendizagem, parece uma movimentação, mas não é. Você precisa ter uma intenção e saber o que você quer causar quando você está propondo aquilo ali. E eu vejo isso acontecer com muita frequência. Não adianta nada uma instituição investir em inovação tecnológica,
né, num formato novo. De repente, colocam aí aquelas lousas interativas touchscreen maravilhosa, só que o professor ainda utiliza PowerPoint e passação de slide. É a mesma coisa de você ter um iPhone 17 Ultra Pro Max Power e só entrar no WhatsApp. Quer dizer, você não está utilizando na totalidade todas as funcionalidades que aquele aparelho te oferece. Minimamente você está usando o básico do básico do básico, né? Não adianta nada, gente, você ir lá e achar que está fazendo, né, e acontecendo, e na semana seguinte viu que nada mudou. Porque a ideia do processo de ensino-aprendizagem é justamente isso, é trazer um resultado. E o resultado a gente precisa ver isso na prática. E eu vejo que também, o que acontece? Por que isso acontece? Porque ninguém se pergunta o que realmente precisa mudar no raciocínio ali daquele profissional antes de escolher uma ferramenta. Eu já falhei, gente, diversas vezes em questões metodológicas, eu falho até hoje. E eu não tenho melindre nenhum de trazer isso para vocês, porque eu aprendo todos os dias com as metodologias que eu trago, que eu proponho e que de repente eu vejo que não funcionou. E eu vou dar um exemplo clássico do que aconteceu comigo uma vez. Eu fui propor uma atividade e de verdade, gente, eu não estava com nenhuma intencionalidade pedagógica. Eu não sabia o que eu queria provocar antes de provocar. E eu falei, não, já sei, vou fazer tal coisa. E um público-alvo que nunca tinha visto palavra cruzada, o que eu fiz? Fui lá e propus palavras cruzadas. E quando eu vi aquilo, eu vi que todo mundo estava se questionando. Ai, gente, desculpa, eu estava tirando foto da tartaruga. Quando eu vi que todo mundo estava se questionando, mas o que é isso, o que é isso, o que é isso? E eu não estava, né, entendendo o porquê que eles não conheciam. Gente, é claro que eles não conheciam. Público-alvo de 18, 19 a 20 anos. Hoje em dia nem banca de jornal tem mais. Eles não sabiam fazer palavra cruzada. Para eles estava sendo frustrante a atividade que eu tinha proposto. E para mim, fazer palavras cruzadas, nossa, maravilhoso, eu adoro. Então, minha intenção com eles, que não era absurdamente nenhuma, pensando numa questão de uma movimentação pedagógica, realmente eu propus porque eu achei que ia ser legal. Eu vi que eu estava totalmente equivocada. E, na verdade, estava indo, ao invés de ir ao encontro, estava indo de encontro com o objetivo que eu queria alcançar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as metodologias que a gente escolhe para o público-alvo que a gente acaba, né, montando tudo isso. E é por isso que eu trouxe 3 cases para vocês. São 3 gamificações que eu montei, que eles têm mecânicas diferentes, mas eles partem de uma mesma lógica. Eles foram construídos a partir de uma mesma base. O profissional, ele precisa tomar decisão. Ele não pode só assistir. O primeiro case, gente, e aí só para continuar, desculpa, foi assim que eu parti para a parte de design instrucional. Sendo enfermeira, professora e pesquisadora e aluna, eu comecei a entender, e isso dá muito andragogia, e eu me coloco nesse lugar de aprendizado, e eu sou uma pessoa extremamente visual. E como eu gosto muito de desafios, e eu percebo que os meus desafios, por exemplo, o escape room pode ser em grupo, pode ser individual. O jogo pode ser em grupo, pode ser em dupla, pode ser individual. A palavra cruzada é individual. Tudo é um desafio. E você acaba sendo desafiado o tempo todo. E eu sou uma pessoa que eu sou bastante competitiva. E eu adoro desafios. E quando eu penso na gamificação, é justamente trazer uma movimentação para esse profissional, para que ele consiga ler e refletir. E uma coisa antes de mostrar os cases, que eu quero que vocês tenham uma percepção, todos precisam de muita leitura. E hoje em dia as pessoas estão numa correria tão grande. Hoje é vídeo de TikTok. Existem estudos que nos primeiros 5 segundos, se o vídeo não prender a atenção da pessoa, ela já passa para o próximo vídeo. 5 segundos, gente, 5 segundos. Hoje em dia as pessoas pegam o celular e fazem áudio o tempo inteiro.
o que não demanda tanta atenção. Porque escrever, gente, e ler exige atenção, interpretação, exige tempo. E hoje as pessoas estão, não, tudo muito rápido. E, por exemplo, quando a pessoa faz um áudio, ela já está se eximindo da escrita. Ela faz um áudio, muitas vezes, eu particularmente, eu não gosto de enviar áudio, não gosto de receber. Mas quando eu envio áudio, eu não escuto jamais o áudio que eu enviei. E isso já está errado, porque pode ser que naquele áudio eu tenha, vamos imaginar que se fosse uma escrita, eu poderia corrigir um português ou corrigir algum tipo de conotação que eu utilizei ali naquela fala, e no áudio não. Então tudo isso, muito rápido, faz com que a pessoa, hoje em dia, seja aquela pessoa que recebe uma imagem, né, tipo churrasco, feijoada, sábado, dia 22 de junho, às 13 horas, valor R$50. A pessoa recebe e aí ela te responde perguntando, poxa, que legal essa feijoada, onde vai ser, quando vai ser, que horas, enfim. Porque não leu com atenção, né? Leu, mas não leu com atenção. Então, a gente precisa analisar esse público-alvo, a gente precisa saber o objetivo que a gente quer alcançar, pensar nas estratégias e avaliar se essa estratégia está funcionando ou não. Então, não é só organizar conteúdo e jogar esse conteúdo. A gente precisa criar experiências com intencionalidade. O profissional que ele não aprende, né, o profissional de saúde que não aprende, ele acaba cometendo erros que podem custar, né, vidas. Então, a gamificação, gente, ela é uma estratégia muito séria. A gente tem que entender o que é o engajamento, a gente tem que ver se isso que vai trazer uma fixação e de que forma que ele vai transferir tudo isso para a prática. Então, o primeiro case foi uma trilha gamificada que eu fiz para alunos da pós-graduação. Primeiro que eu já tinha um tremendo desafio, que é um domingo de manhã, trazer umas temáticas que cetoacidose diabética, síndrome da doença respiratória aguda, gasometria, interpretação de gasometria. Então imagina, você só abrir um slide e começar a falar, eu precisava de uma estratégia diferente. Então eu estruturei uma aula de forma conduzida. Eu ia guiando com a participação ativa deles o tempo inteiro. Então não ficou verticalizado, centrado na minha pessoa. Era uma construção coletiva mesmo desse raciocínio. Além dessa construção, então vocês vão ver que aí a gente clica em começar e o meu desafio era fazer com que aqueles 40 profissionais, por isso são profissionais, fiquem engajados. Então eu fiz uma trilha com blocos que iam desbloqueando conforme a gente ia passando de fase. Trouxe bastante caso clínico real para eles trabalharem, discutirem em dupla, e depois a gente fez toda uma discussão ali com a sala inteira. Fiz um quiz, né, e esse quiz eu coloquei um tempo, né, um timer ali de 1 minuto para cada resposta, independente de estar certo ou não, tem um feedback imediato. E eu coloquei o tempo que era justamente causando uma intenção de fazer com que eles pensem de forma ágil, né? Mas que não fosse, esses casos não trouxessem nada de memorização. A ideia era fazer com que eles tivessem uma participação ativa, trouxesse uma discussão espontânea, sem que aquilo fosse necessário forçar, né, esse raciocínio. Então, eu vou mostrar para vocês o vídeo, tá? Aqui a tela de entrada, a gente começa, eu coloquei meu currículo ali. Enfim, aqui nós temos o objetivo que eu queria alcançar, principalmente porque a minha ideia era fazer com que eles tivessem esse raciocínio clínico, as temáticas que eu trouxe para a discussão e trouxe também os temas, e eu passei um pouco rapidinho aí só para não se prolongar tanto. Coloquei visualmente de uma forma tranquila para que eles pudessem ter essa interpretação, até porque a gente está falando de temáticas complexas. E depois, enfim, passamos pelos blocos respiratório, metabólico, e eu trouxe um quiz. Nesse quiz eram 10 questões com 3 alternativas cada, com feedback imediato.
tá? Então aqui coloquei errado, proposital, para vocês verem um feedback imediato. Nesse eu coloquei só 3 para você, eu filmei só 3 para vocês terem uma percepção de como que eu fiz, tá? Então a 2 eu errei novamente. E já na terceira, a intenção é fazer com que acerte e mesmo assim tenha um feedback. Então, nesse caso, eu vi 40 profissionais engajados, né? Foi um aprendizado que trouxe ali uma discussão num domingo de manhã, que eu vi que foi de uma forma espontânea. A maioria dos profissionais, especificamente que eu trabalhei essa temática, já atuam, né, com pacientes críticos. Então, eu acredito que trazer, e como eu já sabia o público-alvo, especificamente que eu ia trabalhar, eu tive que trazer essa intencionalidade, que era fazer esse tipo de movimentação e uma discussão clínica entre eles. O segundo, gente, eu adoro particularmente jogo de tabuleiro, adoro. Aqui é um jogo de tabuleiro baseado no filme Jumanji. Não sei se vocês já assistiram, eu assisti aquele primeiro lá com o Robin Williams. Não lembro em que ano, mas deve ter sido década de 90, por aí. E eu trouxe essa temática de segurança do paciente no contexto, né, da urgência e emergência. Vocês vão ver que o jogo de tabuleiro, nesse caso, eu coloquei, né, 4 bonecos, que são 4 equipes, para se competirem ali, né, para que haja uma competição, e funciona daquela forma, né? Você joga um dado, vai ter as charadas, e eu fui mediando aquilo. Então, vamos lá, coloquei o vídeo aqui para vocês, então vamos começar. Aí que é claro que eu ia colocar o vídeo do filme, que eu adoro. Sempre que passa eu paro pra assistir, gente, que eu posso, nossa, eu paro pra assistir. As instruções de como vão funcionar, né? Então, joga um dado, né? De acordo com quantidade de casas, a gente rola o dado e anda com o bonequinho. O bonequinho já tinha andado, trouxe ele pra trás. E aí a gente joga o dado, aqui no caso um dado virtual. Então, eu ando 4 casas, não caí nenhuma charada. Porém, agora a segunda equipe tira 5, vai andar 5 casas e vai precisar responder uma charada. Então aqui, quando acontece um erro que causa dano ao paciente, sou chamado assim, quem sou? Quem sou? Evento adverso. Qual que é o intuito aqui? Qual que foi a minha intenção? A minha intenção o dado não é sorte. Ele cria uma imprevisibilidade. Porque isso de deixar tudo muito imprevisível gera tensão. Porque ninguém sabe qual charada que vai cair, ninguém sabe qual o número do dado, quantas casas eles vão ter que andar, se ao andar de acordo com as casas, se vai cair alguma charada, e na maioria das vezes eles brincam querendo que obviamente não caia para não ter que responder. Então você vê que a equipe ela fica presente o tempo todo. E a ideia não é ensinar com pressa, é fazer o profissional raciocinar para poder chegar nessa resposta. Os times ali debatendo entre si, defendendo respostas, questionando, argumentando. E eu só fiz a mediação da condução do tabuleiro. Eu não precisei mediar, eles se mediavam entre eles. E isso que uma gamificação bem desenhada faz. Eu consigo transferir o protagonismo da experiência para quem está ali aprendendo. No caso, esses meus alunos. E eu tenho uma experiência que ninguém esperava. Eu tive todo mundo ali totalmente entregue e vivenciando essas experiências. E eu brinco porque o Jumanji, gente, não sei se vocês lembram, mas o filme Jumanji, se você não termina o jogo, você fica preso no jogo o resto da vida. Eu brinco com os alunos toda vez que eu uso esse tabuleiro. Eu falo, gente, se vocês não chegarem no centro, não finalizar, vocês vão ficar presos na minha aula o resto da vida. E o último case, que é o Escape Room, sobre segurança medicamentosa. Esse Escape Room eu criei para diversas instituições. É o Escape Room que, diferente dos outros, porque o primeiro era uma aula e eu tive uma participação ativa de todo mundo,
tive situações em dupla e tive situações individual. O segundo já era coletivo, eram equipes competindo entre si. O terceiro é individual. Esse é aquele que você vai receber um link, vai abrir no seu desktop ou você vai abrir no seu celular e você vai ser desafiado a ler, raciocinar e etc. Particularmente, eu adoro Escape Room. Eu falei, né? Eu acho que eu tenho um monte aqui no meu celular baixado. E esse eu fiz em formato EAD para plataformas educacionais. Então, o que eu fiz? Um storytelling. Ai, eu adoro falar essa palavra. Eu fiz uma narrativa, tá? Imersiva, com diversas missões que vão vindo de forma progressiva. Esse é um estudo muito individual e assíncrono. Então, cada um, né, faz no seu próprio tempo, sem eu precisar ou sem alguém precisar conduzir. É só ele e a experiência. Isso tem toda uma mudança do ponto de vista pedagógico, porque quando ele não tem um grupo ali para puxar, o que mantém ele dentro do jogo fixado é a narrativa. Isso é a narrativa. E eu trabalhei aqui uma questão bem de investigação. O profissional entra, encontra algumas situações, encontra pistas, vai decodificando informações e ele só vai avançando quando ele realmente entende o que aconteceu. Porque ele tem que entender que aquilo é perigoso. Não entender o que aconteceu é muito perigoso. Então, cada missão vai revelando códigos e a ideia é um mapa no qual você tem 3 missões. Eu também fiz um vídeo curto, tá? E a ideia é trazer como resultado que mesmo sem o facilitador, sem grupo, sem pressão, nada, os profissionais eles completam. Porque essa experiência, ela conecta muito, ela prende muito a atenção. Então, aqui tá o vídeo. Então, a gente inicia. Aqui tem a narrativa no qual explica que você foi recrutado, né, para decifrar alguns códigos relacionados ao sistema cardiovascular e respiratório. Aqui a gente inicia as missões. A gente abre, né, o envelope. Então, olha só, o agente encontrou um paciente com uma pressão arterial de 80 por 50 milímetros de mercúrio, taquicárdico, pele fria e úmida, rebaixamento do nível de consciência. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Rebaixamento do nível de consciência. Opa, peraí, eu não quero dar spoiler ainda. E qual que é a situação? Né? E antes dele sumir, ele escreveu uma palavra que é a chave do cofre. Essa palavra começa com C e tem 6 letras. Então, o que é isso? Sinais clássicos de choque. Aqui você tem a opção de arrastar as letras. E é muito importante observar que cada letra tem um número. E esse número a gente vai precisar anotar. Porque a gente vai utilizar ele em algum momento. Então, 192565. Para a gente poder ir para a próxima missão, eu vou utilizar esse número. Então, aqui eu digito o código. Vou para uma próxima missão. Minha próxima missão, eu coloquei 3 questões, tá? Essas tem também o feedback imediato. E o que acontece, gente? Quando eu coloco esse feedback imediato, é muito importante trazer uma narrativa para vocês, uma ressalva. Eu, Priscila, dependendo da plataforma educacional que eu estiver fazendo a condução ou o armazenamento, não é armazenamento, esqueci a palavra, gente, que eu vou hospedar, desculpa, que eu vou hospedar esse jogo, né, essa estratégia pedagógica, eu consigo alterar em tempo real. E como assim em tempo real? Por exemplo, já aconteceu de cliente pegar um exemplo ali na sala de aula. Na época, eu estava no horário que eu estava prestando serviços para aquela instituição especificamente. O professor entrou em contato comigo e falou assim: Pri, você tem como alterar e inserir tal contexto? Porque era, acho que se não me engano, era uma reportagem que tinha muito atualizada, tinha sido ali na semana. E o professor, no meio da aula, da sua condução,
alguém trouxe uma discussão relacionada àquela situação e na hora o professor falou assim, poxa, será que dá para inserir? É claro que tudo isso depende muito de contrato, enfim, mas sim, é possível e eu consigo alterar qualquer coisa quando eu faço a gestão da plataforma, né, em tempo real. Aqui nessa terceira questão, eu acertei propositalmente para vocês verem, mais um número que, obviamente, tem uma intenção de ser utilizado mais para frente. Continua as missões. Aqui eu trouxe, gente, um diálogo, tá? Esse diálogo seria um diálogo entre profissionais, né? Então, descobri um sinal grave, um paciente chegou com febre, taquicardia e confusão mental. Ninguém acionou o protocolo de sepse. Ah, isso é sério, atraso no reconhecimento pode levar à disfunção orgânica e morte. Exato, precisamos acionar a equipe imediatamente, iniciar a investigação do foco infeccioso. Opa, peraí que eu passei tudo. Sim, e garantir que o antibiótico seja administrado em até 1 hora do diagnóstico. O reconhecimento precoce da sepse depende de cada profissional estar atento aos sinais clínicos. O erro humano pode reduzir quando seguimos os protocolos corretamente. Então, aqui esse diálogo já vai dando, né, os gatilhos para a gente entender o tema principal desse escape room. E essa intenção é justamente fazer com que, olha, vamos reforçar o protocolo de sepse, até porque teve uma atualização recente. Então, qual que é o exame essencial na sepse? Aqui eu errei, proposital, tá? Então, olha só, isso pode matar um paciente. Aqui tem a opção de você voltar e tentar de novo. Aqui no escape room tem como voltar e tentar de novo. Na vida real a gente sabe que não é bem assim, né? Então, aqui mais um número, mais um código que esse jogo, esse escape room ainda tem uma terceira missão, que ainda tem um quiz, tem uma questão de organização ali de imagens na administração de medicamento por via endovenosa. Então, pra gente ir caminhando pro final, tá? São 3 jogos diferentes, 3 públicos diferentes, 3 formatos diferentes, só que todos partem da mesma lógica. Se o profissional ele não está cognitivamente presente, o conteúdo não vai chegar à prática. E na saúde, gente, conteúdo que não chega à prática, ele tem uma consequência real. Ou seja, o engajamento aqui, ele não é um efeito colateral, ele é uma condição que eu crio para a aprendizagem. E a aprendizagem, ela não começa pelo jogo, ela começa por uma pergunta. Qual decisão clínica eu quero que esse profissional, ele tome com mais segurança depois desse treinamento? Que autonomia eu quero proporcionar para esse profissional a ponto dele saber que a decisão que ele está tomando vai ser benéfico para o paciente, né? A resposta disso é o que vai definir a mecânica. O jogo vem depois, né? O jogo vem depois. E como chegar da pergunta até a escolha da mecânica certa? Quais são os critérios que eu vou utilizar? O que eu tenho que considerar? Eu tenho que pensar se existe uma aplicabilidade, se é viável, principalmente quando eu estou falando sobre questões digitais. Até mesmo a pessoa que não tem uma apropriação tecnológica, um letramento digital, isso, né, propor um tipo de gamificação como o terceiro caso, né, o terceiro case, de repente pode não ser benéfico. Mas os outros sim, porque é uma construção coletiva também. E eu espero que vocês pensem que o profissional, ele pode até esquecer o slide, mas ele não vai esquecer a decisão que ele precisou tomar. Gamificação, apesar de eu ter trazido propositalmente esse tema, não é uma tendência, ele é uma estratégia pedagógica com fundamento. Ele cabe em qualquer contexto, né? Ele cabe em qualquer tipo de ensino, desde o infantil. Eu já criei algumas soluções educacionais para público infantil, ensino médio, ensino fundamental. Claro que o meu foco são profissionais da saúde, porque eu já estou com isso há 18 anos, eu tenho formação em pedagogia, estou fazendo letras, mas é muito mais por questões pedagógicas
do que pensando num determinado público-alvo que não seja o adulto. E a gente pode fazer isso para qualquer tipo de contexto, em treinamento corporativo, educação continuada permanente, para, né, profissionais aí que estão no processo de formação. E enfim, eu trouxe aqui para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Eu talvez fiquem surpresos, ou talvez para alguns não seja novidade. Eu não sei se para quem está assistindo já trabalhou alguma gamificação no seu contexto ali educacional, ou já aplicou, ou já tentou, ou nunca ouviu falar, ou já ouviu falar e ficou curioso, enfim. Mas eu estou à disposição, tá? É muito fácil me encontrar em rede social, no LinkedIn, no Jus Brasil, onde vocês quiserem procurar, me procurem. Vou deixar meus contatos para vocês, tá? Então, meu LinkedIn, eu sou super viciada em LinkedIn, gente, eu adoro LinkedIn. Meu WhatsApp pessoal e meu e-mail institucional, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa, me prolonguei bastante, mas, gente, não tem como, né? Às vezes eu dei uma devagada aqui, porque, afinal de contas, eu fiz de forma ininterrupta 46 minutos, sem pausa, tá bom? Gente, obrigada, até a próxima. Ah, e sugestões de próximos webinars, etc., tô à disposição, me mandem também, tá bom?